Estamos de volta a mais um tema para debate. Te conto que a pesquisa Meio Ideia questionou se um possível apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderia aumentar a chance de voto aqui no Brasil em um candidato nas eleições. Vamos dar uma olhada nesses resultados. Olha só, está aí na sua tela. 30,3% discordam de que esse apoio de Trump aumenta o potencial de voto. 14,6% discordam, 23,1% não concordam nem discordam, 12,1% responderam que sim, concordam que isso aumenta o potencial de voto, ou seja, o apoio de Trump é positivo para um candidato. E 7,9% concordam totalmente. Temos ainda 12,1% que não sabem. A pesquisa Meio Ideia ouviu 1.500 eleitores por telefone entre os dias 31 de julho e 3 de agosto. Margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. Levantamento foi contratado pelo canal Meio e registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos voltar ao debate. Bortoleto, esse apoio de Trump ajuda ou atrapalha candidatos aqui no Brasil? Bom, vamos lá, vou separar meu comentário em duas avaliações separadas, só para que fique muitíssimo claro. Primeiro, ajuda. Quando eu estou dizendo que ajuda, não quer dizer que aumenta potencial de votos. Por quê? Quem quiser pode acompanhar, a pesquisa completa está no portal da CNN, pode ali ver todos os detalhes, várias e várias páginas dessa pesquisa. E quando você faz um cruzamento, você percebe que a ressonância dessa informação, do apoio de Donald Trump, ela verdadeiramente reverbera nos eleitores que votam no candidato Flávio Bolsonaro. Então, ou seja, ajuda Flávio, mas aumenta a votação de Flávio Bolsonaro? Acredito que não. Aumentar não, mas consolida um entendimento de que aquele eleitor que vê sintonia entre o candidato Flávio Bolsonaro e Donald Trump, entende que o apoio dado diretamente de Trump, ele vai agregar, vai consolidar um posicionamento. Então, de maneira prática, eu acho que sim, ajuda, é algo que vai ser falado, vai de alguma forma ser explorado, da mesma forma que a esquerda vai tentar desconstruir este apoio em talvez um problema para a soberania, que esse vem sendo o discurso, inclusive foi uma das explicações dadas que acabou resultando na revogação do visto da nossa embaixadora lá em Washington. Mas dentro dessa questão ideológica, que nós estamos falando de campanha, e o grande problema é quando se mistura relações exteriores com ideologia, venho aqui dizendo isso diuturnamente na CNN, que não devemos assim fazer, porque o assunto ali é outro e a maneira de tratar é outra. Eu entendo que de maneira prática e pragmática ajuda, porque consolida um entendimento, mas na realidade não aumenta a votação de um candidato. Como da mesma forma, bater no presidente dos Estados Unidos demonstrar divergência com o presidente dos Estados Unidos, eu não acredito que ajuda o candidato da esquerda, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas também não dá nenhum voto adicional para ele. Resumindo, Donald Trump ajuda para os convertidos, mas não acrescenta nenhum novo voto para o candidato Flávio Bolsonaro, na minha opinião. Vitor Marques, o apoio de Trump ajudou ou atrapalha os candidatos? Juliana, atrapalha. Para um presidente da República vencer a eleição no Brasil, ele precisa dialogar com 50% mais um da população. Não basta ele ter um segmento pequeno, ainda que barulhento, para vencer as eleições. E por que atrapalha? Pelo que o Donald Trump representa hoje ao Brasil, em razão da sua agenda. Não é uma questão aqui de esquerda ou direita. E parece que é uma questão que divide entre quem realmente, verdadeiramente, é patriota e defende os interesses do Brasil ou aqueles que colocam as suas ideologias à frente do interesse do Brasil. Brasil e Estados Unidos têm uma relação de mais de 200 anos. Uma relação respeitosa, uma relação diplomática, uma relação de trocas, inclusive trocas econômicas que atualmente favorecem os Estados Unidos. Então, esse episódio que nós estamos assistindo das tarifas que foram impostas ao Brasil, ela tem como base, ela tem como justificativa uma articulação política de algumas pessoas que foram até os Estados Unidos para impor medidas contra o Brasil.
O que nós estamos assistindo em relação ao governo Trump é uma tentativa desenfreada de colocar o Brasil no que era em 1500, como um país colônia, e não como um país soberano que fala de cabeça erguida e que tem que ser respeitado nas mesas de diálogos. É isso que se espera. Eu acho que um presidente da República do Brasil deve priorizar a agenda e os interesses dos brasileiros, como geração de emprego na indústria, reverter essa tarifa que foi imposta de maneira indevida e política ao Brasil. E agora também nós estamos assistindo nos últimos dias uma tentativa de Trump dizendo que pode interferir na eleição brasileira. Isso é um completo absurdo. Para um país que é independente, que é soberano como nós somos, isso é intolerável, seja qual for o resultado da eleição. Me parece que a vontade de vencer a eleição, a gana pelo poder, não pode ser maior que os interesses nacionais. Por isso, em razão dessa agenda que o Trump hoje representa e o que ele pretende fazer com o Brasil, me parece que ele atrapalha. Imagine se a gente tem um presidente da República no futuro que seja um apoiador fanático pelo Trump. E o Trump queira implementar no Brasil medidas que são contra os interesses nacionais. Medidas que podem prejudicar a nossa população, que pode prejudicar a geração de emprego, que pode prejudicar as nossas riquezas naturais. O que se espera como brasileiro é que o presidente, seja qual for, possa defender o Brasil e não se curvar, e não abaixar a cabeça e bater continência para o presidente de um outro país. É isso que está em jogo também na eleição brasileira. Portanto, ainda que um segmento mais extremista da sociedade aplaude muito Trump e muitas vezes cante mais um hino nacional dos Estados Unidos do que do Brasil, eu acredito que, felizmente, a maioria da sociedade brasileira é patriota e defende o Brasil. Temos 30 segundos para cada para a gente encerrar. Pergunta rápida, Bortoleto. Trump é sujeito oculto na eleição aqui do Brasil ou é exagero dizer? Olha, Juliana, você me deu 30 segundos para algo extremamente complexo, mas eu acho que a narrativa colocada hoje pela esquerda é algo assim, basicamente o que eu sempre ouvi sobre urnas eletrônicas também, de outro lado. Então, eu acho uma bobagem sem precedente imaginar a intervenção dos Estados Unidos dentro da nossa eleição. O que não cabe dizer é esse intervencionismo. O que eu acho é que, sim, ele tem clara pretensão de apoiar candidatos à direita, e não à esquerda, mas não intervir na nossa eleição. Vitor Marques. Primeiro que a nossa urna eletrônica é motivo de orgulho brasileiro. Ela é monitorada por órgãos de controle, pelos partidos políticos e ela é inquestionável. Um exemplo, inclusive, para os Estados Unidos, que ainda pratica a votação em papel. Agora, em relação a essa possível interferência de Trump, nós precisamos ser realistas. As Big Techs são todas ligadas ou apoiam Trump nos Estados Unidos, os donos das Big Techs. É importante que tenha um monitoramento disso para que nenhuma ilegalidade ocorra e nenhum ato possa interferir no processo eleitoral. O que a gente espera é que as instituições brasileiras, o TSE, possa ser altamente rigoroso para coibir qualquer tipo de interferência no pleito eleitoral.